continuará fazendo por nós. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, eu convido a todos, se você tiver a sua Bíblia, possa abrir no Novo Testamento, no livro onde está relatados os Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, iremos ler os versos 22 ao 31º. Atos 17, versos 22 ao 31º. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém. Amém. Palavra do Senhor, irmãos. Pregação de Paulo em Atenas. Nesse tempo, Atenas era uma cidade extremamente idólatra, uma cidade muito voltada à filosofia. E se voltarmos um pouco na leitura deste capítulo, nós temos que os gregos olhavam para Paulo, os filósofos olhavam para Paulo e falavam, está escrito aqui no verso 18, o que quer dizer esse paroleiro? O que quer dizer esse homem, esse contador de histórias, essa pessoa que fica falando desse Deus? Logo, convidaram Paulo para que ele fosse a um lugar chamado Areópago, um lugar onde ele pudesse ser ouvido.
E Paulo, irmãos, inspirado por Deus, anunciou a eles que o que ele fazia não era uma história sem fundamento. Ele não estava contando sobre um novo Deus, sobre uma nova divindade, mas sim a um Deus que eles já tinham consciência da existência, que era o Deus aos gregos, o Deus desconhecido. Amados irmãos, a palavra do Senhor hoje vem até você, vem até nós, a quem você compartilhou esse culto, lembrando-nos desta pregação de Paulo, aonde, irmãos, ele nos reforça, inspirado por Deus, que a nossa confiança não deve estar em um Deus, em uma divindade, em uma escultura, irmãos, uma obra de arte, um objeto de arte. Ele pode ser, muitas das vezes, disputado por pessoas que veem valor naquilo e pagam um alto preço. O esforço de um homem em desenvolver uma escultura, seja na madeira, seja no bronze, no ferro, no metal, seja numa pedra, no mármore, floresceu no mundo, na época da Renascença, na verdade, muitas esculturas, muitos homens fizeram-se muito conhecidos até os dias de hoje, porque sem processo industrial, eles faziam obras de arte que eram figuras humanas traduzidas numa pedra. Isso é cultura. Isso não, se você entende, não há mal algum. Mas o que o Senhor despertou Paulo aqui era a respeito, irmãos, de nós endeusarmos um objeto ou achar que nós seremos ouvidos por Deus, ou aquele objeto ouvirá o nosso clamor, receberá a nossa adoração. Há ainda, na sociedade em que vivemos, em outros países, este costume onde as pessoas têm vários deuses e para ele o Deus dele está ali. Irmãos, graças damos ao Senhor, porque hoje, com a liberdade que temos, podemos cantar, podemos glorificar, podemos clamar e exaltar ao Deus que fez os céus e a terra e está acima dos céus. O seu Filho Jesus Cristo, que em forma humana veio à terra, foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus, deu a sua própria vida por nós e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. Amados, a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor, eles precisam ser claros. Nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Qual é o conselho do Senhor para nós? Quantos de nós, irmãos cristãos, domésticos em uma fé, seja numa igreja A, X, Y, Z,
mas você tem criado costumes para a sua vida, onde você tem amuletos. O Senhor sabe com quem fala, o Senhor sabe quem recebe. E hoje o Senhor nos repreende, irmãos, no amor. Hoje o Senhor nos repreende, que tenhamos nós, amados, nosso amuleto, sendo nosso Senhor Deus Jesus Cristo. Nós fomos libertos, nós temos intercessão direta ao Pai por Jesus Cristo. Então não se prenda a uma escultura, não se prenda a uma figura. Há igrejas que criaram exemplos de homens cristãos, mulheres cristãs, e criaram imagens. Isso, irmãos, não convém que a nossa intercessão a Deus venha por meio de uma imagem. Que possamos ser libertos. Você tem a palavra, você tem a transcrição da obra de Cristo. Se você ora, se você busca o Espírito Santo te visita. Aliás, o Espírito Santo anseia para que recebamos-o como nosso amigo, irmãos. Basta que tenhamos comunhão de contínuo e o Senhor falará com a sua alma. O Senhor atenderá aos teus clamores. Assim como Paulo pregou a esse povo, hoje o Senhor nos instrui que sejamos libertos de qualquer figura, de qualquer amuleto, de qualquer escultura, irmãos. Na nossa vida, estejamos presos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. E por Deus, por Jesus Cristo, conforme está escrito, pelo Espírito Santo, por Ele vivemos, por Ele nos movemos e por Ele nos existimos, irmãos. Por mais nada. Hoje, o Senhor nos repreende em amor, para que tenhamos a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu não sinto, eu estou sozinho, eu não sei por onde eu vou correr para ser socorrido, não posso ser julgado por tentar estar buscando uma aproximação, uma intercessão com Deus. O Senhor hoje nos repreende com amor, é com amor, é fazendo um carinho. Hoje não é o homem repreendendo, é hoje o Senhor te despertando. Se você está sendo repreendido por ter um amuleto, por buscar a Deus por uma imagem, entenda, o Senhor te ouve, o Senhor te vê, o Senhor te enxerga e Ele te convida, não faça tal, você tem ligação direta com o Pai. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor hoje vem para nos mostrar que o Senhor não se esqueceu de nós. Hoje o Senhor vem pela sua palavra para nos mostrar que Ele não se esqueceu de você, ainda que você tenha andado por caminhos longe, ainda que você esteja muito distante da fé, ainda que você esteja distante de qualquer passo que te aproxime de Deus, mas esse culto chegou até você, não é porque foi uma sorte, um acaso, não, é porque o Senhor te conhece desde o tempo em que você estava no ventre da tua mãe.
O Senhor tem planos para os pequeninos dele na terra. O Senhor tem planos para a exaltação dos pequeninos dele na terra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que recebe essa palavra, jovens que recebem essa palavra, o Senhor assiste aos nossos dias. E hoje Ele vem por essa palavra te despertando a seguir a Cristo. Não tenha um líder humano, não espere pela confirmação de um homem, não espere pela intercessão de uma imagem, de uma escultura, de um amuleto. Tem pessoas, irmãos, irmãs, que frequentam as igrejas, mas não saem de casa sem um amuleto. Hoje o Senhor te convida a ter no teu coração comunhão com o Espírito Santo, com o Pai e com nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor te enxergou, se o Senhor te alcançou para que você receba essa palavra, o Senhor também já ouviu os gemidos inexprimíveis da sua alma. O Senhor conhece o teu passado, o teu presente, e o Senhor já escreveu o seu porvir. Confie em Deus, somente em Deus. Se desapegue do resto. Por Jesus Cristo hoje estamos ligados na videira verdadeira. Então a comunhão, o amor, a paz, a esperança, a certeza da vida eterna, a comunhão do batismo de imersão, que é o batismo que o Senhor Jesus nos instruiu. Se o Senhor Jesus quisesse que nos batizássemos de outra maneira, Ele teria deixado o exemplo, irmãos. Não existe nada fora daquilo que o Senhor instruiu. Esteja nesses preceitos e o Senhor será contigo todos os dias da tua vida. Aos irmãos, às irmãs, às famílias que nos acompanham, que você fala: Senhor, tem misericórdia de nós. Tenho causa na tua presença. Fique com essa colocação de Paulo. Se você vive pelo Senhor, se você existe pelo Senhor, o Senhor não tardará em atender às tuas orações, irmãos. Não tardará em vir por esses dias te levantar com uma mão forte. Irmãos, há tempos onde o Senhor anuncia provação. Goze deste tempo que o Senhor tem anunciado exaltação. O Senhor está com a igreja. O Senhor está com nós. O Senhor está contigo. O Senhor conhece o bom intento do teu coração, confirma os teus passos por essa palavra, então somente te convida: não deixe de buscar comunhão de contínuo com o Senhor e com o Espírito Santo. Recebamos, irmãos, essa palavra. Hoje o conselho é esse. Não estamos discriminando obras de arte aqui. Nós estamos, pelo conselho da palavra, recomendando à igreja que esteja apegada a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor não tardará em vir nos socorrer das nossas aflições. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, irmãos, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Agora, em ato de agradecimento,
Vamos buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, que habita nos céus, te somos gratos pelo teu Santo Espírito que sobre nós foi derramado, Senhor, no dia de Pentecostes. Te somos gratos, Senhor eterno, porque a tua presença, a presença do teu Espírito passeia no meio de nós, Senhor, nos alcança no dia da nossa angústia. Nós temos sentido a tua presença hoje neste culto. Permita que os nossos irmãos, as nossas irmãs, possam ter sentido, os nossos amigos e amigas também, possam ter sentido essa doce comunhão e a presença do teu Santo Espírito em nós. Graças te damos por esse culto, pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem dado à igreja, e maiormente nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Nos desperta do sono, Senhor, para que possamos ter a nossa mente ativa e altiva, desperta para adorar somente a Ti, para que possamos estar ligados em comunhão somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nos ajuda, nos instrui, Senhor, a poder chamar para junto de nós a presença permanente do Teu Santo Espírito, nos protegendo, nos guiando em todo passo, para que no último dia possamos também, Senhor, cantar o hino que nunca foi cantado. Graças te damos, Senhor, mais uma vez pela tua santa e bendita palavra. Conserva ela em nossos corações pelo amor do teu santo nome e permita, Senhor, que possamos trabalhar, desenvolver, enaltecer, registrar essa palavra nos nossos corações, colocando-a em prática também. Graças te damos por tudo quanto tu tens feito, pelo que tu has de fazer por nós, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.